Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos fazer o quarto vídeo da série Imperialismo Europeu dentro da Europa, que diz respeito basicamente às primeiras ações expansionistas de alguns estados ou de algumas nacionalidades, como a francesa, a inglesa, a espanhola e agora, no caso, a alemã, ainda durante o período da Idade Média, basicamente. Então nós vamos falar sobre o expansionismo germânico, que se deu principalmente na região do Báltico e em direção ao leste europeu. Como primeiro ponto a destacar, nós temos o seguinte: o país, a nação, o estado que hoje a gente chama de Alemanha. Alemanha é um termo que é empregado na França e nas línguas ibéricas. Ele se refere apenas a uma parte do todo desta nação germânica, que eram os alamanos ou suabos, que eram uma das tribos que chegou a formar um pequeno reino bárbaro no período final ali da dissolução do Império Romano. Os romanos definiam todas essas populações como os germanos, né? E entre esses havia uma série de populações tribais e grupos, desde os tempos ainda da República Romana até o final do Império Romano. Mas no momento em que houve o contato mais próximo, já no final do Império Romano, ao Ocidente, existiam as populações, as tribos, ou confederações tribais, assim, por assim dizer, germanas ocidentais, que eram os francos, os saxões, basicamente, os anglos. Existiam os germânicos orientais, que eram os godos, visigodos, ostrogodos, e germânicos mais ao norte, que são, muitos deles, os povos escandinavos, como os daneses, os noruegueses, os suecos e os lombardos, que chegaram até a Itália. Pois bem, a Alemanha, ele se define Deutschland. Deutschland é a terra dos teutos. Os teutos é uma raiz germânica que quer dizer o povo, o povo, teuto, Deutsch. Para os seus vizinhos do leste, existe o termo Nimitz, que tem uma conotação talvez um pouco pejorativa, diferenciadora, que os Nimitz seriam as pessoas sem palavras, que não falam, no sentido de mudo. E esse Deutsch, ele tem também ele tem a ver com o Dutch, que é como os ingleses se referem aos holandeses, né? É da mesma raiz. Mas, enfim, o que a gente tem nesse cenário de final do Império Romano? A gente tem, em primeiro lugar, uma porção grande do que hoje é a Alemanha e praticamente toda a Áustria, ou seja, toda a região que está na margem esquerda do rio Reno, né, ou seja, direção oeste, e na margem sul ou direita do Danúbio, faziam parte do Império Romano e foram, em certa boa medida, romanizadas. Isso se reflete hoje em dia, inclusive, até um pouco na predominância do catolicismo nessas regiões. Mas nessa região fronteira ali do Império Romano já estavam estabelecidos há muito tempo os francos, os alamanos e algumas tribos mais distantes, como bávaros, saxões, turíngios. E, como a gente já viu num outro episódio, os francos foram os que conseguiram
formar o primeiro Estado bárbaro assim, vamos dizer, com mais raízes, mais durável, e que depois do período inicial merovingio, com todas as subdivisões e tudo, deu origem à reconstituição do Império no espaço ocidental, na família carolíngia. Começou com Carlos Martel, que conteve o avanço moro no território da Gália, da França, Batalha de Tours ou Poitiers. Seu neto Carlos Magno foi coroado imperador e ele iniciou a conquista de uma boa parte dos territórios mais a leste, mais a norte, notadamente submeteu os saxões, que foi uma espécie de primeira cruzada, né, com execução de vários líderes da elite, e outros povos, inclusive povos não germânicos, mais a leste, como os ávaros. Em 843, com a morte do filho de Carlos Magno, Luís o Pio, o império teve que ser dividido em 3 partes. Seriam 3 reinos, não é? O filho mais velho dele, Lotário, ficou com toda a parte central, que hoje corresponde àquela região do Vale do Reno, do Ródano, uma boa parte da atual Itália, até a Bélgica e a Holanda, é o meio. O filho Luís, o Germânico, ele ficou com o que seria a França Oriental, ou Frância Oriental, que é os territórios a leste, e o filho Carlos ficou com o que seria a França Ocidental, a parte ocidental, e grosso modo é o território, ou parte do território da atual França. Aí se inicia um desenvolvimento já independente, mas a gente tem que lembrar que está nas raízes do Estado alemão Carlos Magno, os carolíngios, que essa parte, essa Germânia, esse reino da Germânia, ou por muito tempo chamado de França Oriental, esse é um nome latim, né? Estaria com os descendentes de Carlos Magno até meados do século X, quando assume uma nova família, que é justamente essa primeira família, que é justamente dos saxônicos, que tinham sido trazidos ao redil do Estado carolíngio, com conversões forçadas e tudo, e eles vão ser, os saxônicos se colocavam mais ao norte, mais junto do Mar do Norte, inicialmente. A gente pode ver aqui, neste mapa, a Constituição, a primeira Constituição do que seria o Império, Santo Império Romano Germânico, que seria sob o imperador Otto I, no ano de 962, ele se faz coroar Santo Imperador Romano Germânico, que é um estado, um domínio que vai estar, na maior parte do seu tempo, associado tanto aos territórios da atual Alemanha e vizinhos mais a leste, quanto aos Países Baixos, uma parte da França, e muito a região da Itália, com a Suíça no meio. E esses saxônios vão ser, então, a primeira casa real deste Império Romano Germânico. Agora, o que ocorre? Nós estamos na época do feudalismo. Se desenvolve esse sistema, tanto econômico como político, social, na maior parte da Europa ocidental e central, que vai mesclar instituições vindas do período romano com instituições tipicamente germânicas, e muito sob o impacto das invasões, daquele ciclo de invasões que se inicia no século VIII da era atual, primeiro com o que se chamava de sarracenos, ou seja, os islâmicos, os árabes e seus associados berberes e outros,
que vão ocupar a Península Ibérica, vão ocupar Sicília, partes do sul da França, partes da Itália. Os húngaros ou magiares que ingressam vindos da região dos Urais, ingressam naquela planície central da Europa, ocupando o território atual da Hungria, e fazem diversas incursões até serem vencidos pelo próprio imperador Otto, no caso, na Batalha de Lechfeld, e se convertido ao cristianismo, e os nórdicos, que vão fazer muitas incursões, mas basicamente vão se estabelecer com muita força. Uma parcela no que seria a atual Rússia, que são os varanjos que vieram do que é a Suécia, vão formar o estado de Kiev, e a parcela mais de noruegueses e dinamarqueses vai se estabelecer fortemente nas Ilhas Britânicas e no norte da França, criando inclusive a Normandia. Pois bem, ao lado... Então, o que é esse Império Romano Germânico? Na verdade, na parcela que diz respeito ao território propriamente de fala e cultura germânica, ele sempre foi uma associação de vários ducados, principalmente, que correspondiam às antigas parcialidades tribais da região, que são a Saxônia, a Francônia, a Baviera, a Suábia, que seria dos antigos alamanos, Turíngia. Ele nunca formou-se um estado forte realmente, existia o poder pessoal do imperador, e não é ele que vai ser a origem propriamente do que mais adiante vai se transformar no Estado alemão, que vai se originar numa outra circunstância, que é a Casa de Brandemburgo e da Prússia, já chegando já nos inícios, meados do século XVI e em diante, né, até se formar o Império Alemão, por uma parte, e por outra parte, a Casa dos Habsburgo, que se estabelece no que era chamado, já nos tempos do Carlos Magno, de a Ostmark. A Marca é uma região defensiva, uma região de posto de defesa, ao Ost do leste, a Ostmark, que seria depois a Áustria, em torno de Viena, onde vai se estabelecer a Casa de Habsburgo, que depois vai dominar no Império. O Império era a escolha do imperador era de forma eletiva, e no final, já nos tempos modernos, vai se estabelecer um Estado Habsburgo propriamente, o Império da Áustria, com o domínio da Hungria também. Mas, enfim, a leste dessa sociedade alemã estão os povos eslavos, mais a leste os bálticos, um pouco também os magiares, né, e a norte, do outro lado do Báltico, vão estar os nórdicos, uma parte junto ali, que é a Dinamarca, e bem mais ao longe, algumas populações fínicas, como na Estônia. O que vai ocorrer a partir do século XII, já a partir do século XII, quando já não estão os otonianos, já está uma nova dinastia, na verdade a terceira dinastia, a ficar à frente do Santo Império Romano Germânico, que são os suábios, os Hohenstaufen. Vai se estabelecer com mais força essa expansão em direção ao leste, mas principalmente em direção à costa do Báltico. E essa expansão, ela é tipicamente, como muito do que depois veio a ser, digamos, pelo menos o primeiro imperialismo europeu, como os ibéricos, uma conjunção de fé, de espada e de comércio. Por quê? Porque a gente tem
no coração dessa expansão rumo à costa do Báltico, rumo ao leste, nós temos uma ordem religiosa militar, que é a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, com sua subdivisão, que é a Ordem da Livônia, que é criada no início já do século XIII, em plena época das Cruzadas, quando havia outras ordens como essas, como a dos Templários, Cavaleiros de Cristo, enfim, e ela vai se propor e conseguir a missão de converter e subjugar esses povos bálticos que viviam naquela região. Bálticos e alguns fínicos também, como é o caso dos estonianos. Entre esses povos bálticos, os que vão ser primeiro subjugados vão ser os prussianos, ou velhos prussianos, que é um ramo que os bálticos viviam naquela região que fica hoje, vamos dizer, hoje existem ali 3 países, né, que pertenceram ao Império Russo e à antiga União Soviética, que são a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Mas onde hoje está dividido, uma parte é a União Soviética e uma parte faz parte da Polônia, era o território da Prússia. E este território, que era a Prússia, toda essa área amarela aqui vai ser a área que vai ser ocupada no seu auge pelos Cavaleiros Teutônicos. E esta área hoje, que existe uma cidade chamada Kaliningrado, mas que já foi Königsberg, veio a ser depois a capital do Reino da Prússia, que era unido com o eleitorado, com o margravado de Brandemburgo, que é onde fica Berlim, na Casa Real de... Mas nesse momento, nós estamos no século XII, final do XII, início do XIII, meados do XIII, vai haver essa grande expansão da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, com esforço de ocupação e conversão dessas populações aqui. Esta região da Prússia é que primeiro se converte. A Lituânia, que fica logo depois, é que mais vai resistir. Ela não vai ter conversão forçada. E aqui mais ao norte, onde hoje é Letônia e Estônia, existia os territórios que eram chamados de Curlândia e Livônia, que também vão ser alvo dos Cavaleiros Teutônicos, que vão encontrar num determinado momento um freio para sua expansão contra uma força que vinha do leste, que era o estado ainda incipiente da Moscóvia, que era um sucessor da Rússia de Kiev, já em pleno período de ocupação mongol. O que a gente tem aqui no leste europeu, a leste desse espaço germânico, a gente tem, se formaram na verdade 3 grandes reinados. Um reinado que até se formou primeiro, que é o reinado da Boêmia, que hoje seria Boêmia e Morávia, a atual República Tcheca. Ele logo se tornou caudatário do Império Romano Germânico. Ao norte dele, a Polônia, que se cristianizou, como vários outros estados, se tornou, as suas lideranças adotaram o cristianismo por volta do ano 1000, e conseguiu se subtrair à influência direta germânica, assim como a Hungria, que também, depois das inúmeras incursões e depois da derrota de Lechfeld, sob o reino de Estevão, que é o nome de conversão, da família dos Arpades, se converteu também e se estabeleceu como um estado independente. Mas essa região mais do Báltico ainda havia pagãos que tinham sido objeto de diversas cruzadas anteriores, inclusive pelos nórdicos, que afinal não tinham se convertido há tanto tempo assim. A Suécia foi apenas
de meados para o fim do século XI, ou seja, bem passado o ano 1000, e mais entrando no século XII. Bem, junto com... E aí, então, o que acontece? Em 1222, 23, vem a grande onda mongólica, o furacão mongólico chega às terras da Europa Oriental e Central, submete a maioria dos estados que eram resultantes da divisão da Rússia de Kiev, que vão ficar com a suzerania mongólica até finais do século XV, quando a Moscóvia consegue se subtrair, e os mongóis penetram também nesses estados do centro europeu, impondo derrotas fragorosas, tanto a Polônia, como Liegnitz, quanto a Hungria, na Batalha do Rio Sajó. Nesse momento, claro, esses que estavam mais a leste é que sofreram o baque maior dentro da Europa, e os mongólicos não resolveram continuar com as suas incursões, por diversos motivos imediatos, motivos de que era muito longe, não era uma terra especialmente rica. Mas, enfim, nesse momento, importante que nesse momento era muito forte esse poderio germânico através das ordens militares religiosas. E também, o outro ponto é a formação da Liga Hanseática, da Hansa, que era uma série de cidades. A principal é Lübeck, que fica a cidade de Lübeck. Aqui nós temos toda essa rede de cidades que se estendiam nesta região do norte da Alemanha, na costa do Mar do Norte, mas principalmente do Báltico, e faziam comércio tanto com o Ocidente, com entrepostos aqui como Bruges e mesmo Londres, como com essa região do Báltico, onde vão se estabelecer, inclusive vai ter uma cidade muito forte que é Riga, que é a atual capital da Letônia. E ao lado dessa expansão do comércio, também houve uma expansão de povoamento germânico, tanto nesses países mais imediatamente a leste do Santo Império, como a Polônia, a Hungria, como até mais ao sul. Por exemplo, a Transilvânia, que fazia parte da Hungria e hoje faz parte da Romênia, teve um grande povoamento germânico. Bem, o que vai ocorrer mais adiante, essa expansão é de certa maneira contida a partir dessa batalha do Lago Peipus, talvez mais episódica, assim, mas ela é muito importante na história russa, né? E ela foi representada assim com muita arte, muita, assim, um pouco de verve patriótica exagerada, né? Pelo grande cineasta Sergei Eisenstein, naquele filme Alexandre Nevsky, onde os cavaleiros teutônicos são mostrados como os diabos que queimavam crianças vivas, e os russos eram aqueles camponeses e tudo heróis. Enfim, foi feito em 1938, se não me engano, a vésperas do que já se sabia que ia haver o confronto, porque um ano depois houve o pacto nazi-soviético, mas todo mundo sabia que o objetivo final da Alemanha do Hitler era ocupar o leste europeu, que seria o espaço vital, né? E ali já era uma preparação. Mas não foi apenas por esse lado que veio a ser contido esse expansionismo, esse primeiro expansionismo, porque não podemos esquecer que ao norte estavam esses reinos nórdicos que ficaram muito fortes a partir de finais do século XIV, quando se uniram Suécia,
Dinamarca e Noruega. Dinamarca e Noruega já estavam unidas sob a União de Kalmar por um tempo e serviram como um freio, como um competidor para essa influência germânica na região do Báltico. E, por outro lado, também, o que veio a ocorrer foi um reforço do reino polonês e uma união dinástica da Polônia com a Lituânia. A Lituânia é uma situação bastante interessante, porque é o último povo da Europa a abandonar o paganismo. Já entrado o século XIV, e apesar de inúmeras campanhas, como essa que foram feitas contra os prussianos, contra os letões, eles se converteram, vamos dizer, voluntariamente, como os povos nórdicos também tinham se convertido antes, por série de razões, por ser uma coisa, vamos dizer, até mais conveniente para entrar, mas não houve essa conversão forçada. E sob a casa dos Jagiellons, eles assumiram também a coroa da Polônia e ocuparam boa parte do que hoje é a Ucrânia e se converteram, talvez, no maior estado da Europa nesse período final da Idade Média. Aqui a gente ainda não tem, nesse momento aqui, a gente ainda tem a Ordem Teutônica, a Polônia pequena, a Hungria, mas depois, a partir de meados do século XIV, a Lituânia vai se expandir por todo esse vasto território que hoje é a Ucrânia, vai co-governar com a Polônia e vai ser um estado tão poderoso nos séculos seguintes que, quando da crise de sucessão dinástica do Principado de Moscou, da Rússia moscovita, já no final do século XVI, quando Ivan o Terrível deixa de ter um sucessor, e aí começa a luta, e aí entram os diversos pretendentes, os falsos Dimitris, esse reino polaco-lituano, que era, vamos dizer, uma fortaleza já em época de reforma, uma fortaleza da Europa católica, né? Foi a única potência que de fato ocupou, e por muito tempo, por alguns anos, Moscou, terminando por se retirar quando houve a sucessão dos Ruríkidas para os Romanov. Enfim, esse primeiro ciclo de expansão germânica, o que aconteceu com a outra coisa? A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, ela foi derrotada decisivamente numa batalha por poloneses e lituanos, na Batalha de Tannenberg, os Lagos Masurianos. E o que sobrou da Prússia, da Ordem Teutônica, se transformou num ducado laico, com vassalagem em relação ao reino da Polônia, e que veio a ser governado pela família de Brandemburgo, que mais adiante, no decurso do meados do século XVI em diante, vai formar primeiro esse ducado, depois ele se transforma num reino, e ele consegue, são dois territórios separados, né, que é o Brandemburgo, onde está Berlim, e a Prússia. Depois vai ser o núcleo da expansão, da segunda expansão alemã e da formação, efetivamente, do segundo Estado germânico, que começa com bastante força. No século XVIII, a Prússia, com Frederico o Grande, já é o maior Estado alemão ao lado da Áustria, ela protestante, a Áustria católica, e termina por, em 1871, unificar os demais estados numa federação de reinos e de muitas cidades, que vai ser o Segundo Reich, o Império Alemão. Cabe destacar, então, dos grandes estados europeus, vamos dizer, do espaço da Europa ocidental e central,
foi a Alemanha, junto com a Itália, o último a se transformar num Estado-nação só no século XIX. A Alemanha em torno da Prússia, em torno já da casa Brandenburgo-Hohenzollern, que seriam destronados depois com a derrota na Primeira Guerra Mundial, e a Itália em torno da casa de Savoia, do Piemonte. Então, a Alemanha, por um lado, essa expansão rumo ao leste e ao norte, que deixou fundas raízes em todos esses territórios. Ainda há pequenos núcleos, mas ainda há de população germânica em diversos desses lugares. O que era a Prússia Oriental foi dividida entre Polônia e a Rússia atual, né? Tinha a União Soviética, e a capital, que é Königsburg, que foi criada mais adiante, onde Kant nasceu e viveu, hoje é Kaliningrado. Mas esse Império Romano Germânico, ele nunca conseguiu, em função das casas reinantes, como tanto os otonianos primeiro, os carolíngios antes, e depois os Hohenstaufen, e depois os Habsburgo também, deixar de ter preocupações com relação tanto aos vizinhos a oeste, vizinhos ao Mar do Norte, como as atuais Bélgica e Países Baixos, né, Holanda, que a gente chama, como cruzando os Alpes, a própria Itália, que boa parte da história política da Itália está indissociada desta formação que é o Sacro Império, e onde existe também um episódio da maior importância, assim, que foi a extensa luta entre o papado, entre o poder secular do papado e o poder, o poder temporal, mas refletido de forma secular do papado, de dominar territórios e submeter, e o do império, do imperador, com diversos episódios de imperadores que tiveram que pedir perdão, que foram excomungados, de papas que foram depostos. Outro aspecto que influiu também muito nessa mudança já para final da Idade Média e início do tempo moderno foi a peste negra, influiu bastante, né? Teve consequências, e mais adiante a reforma, né? Que veio a cindir o território da atual Alemanha, incluindo Áustria e tudo, numa linha entre luteranos e católicos que, talvez não por muita coincidência, ela tem algo a ver com o que foi do Império Romano, mais ao norte e ali a leste, se tornou protestante, em grande maioria. O que não foi, né? Que eram as terras germânicas, e o que ficou à margem esquerda do Reno e a sul do Danúbio, incluindo Áustria, Baviera, católico. Bem, acho que já deu para abordar uma série de pontos desse tema. O próximo deverá ser acerca das cidades-estado, tanto italianas como, inclusive, espanholas, como Barcelona, Catalunha, nesse período medieval, e talvez mais adiante sobre a expansão da Rússia. Boa noite.